A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos da Palavra de Deus. Bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, às 11h47 da manhã. Vim aqui para trazer uma palavra para os irmãos. E meus irmãos, eu não tenho, pode buscar nos vídeos, eu não tenho por costume mandar vídeos para ninguém, postar vídeos para outras pessoas. Porém, eu sigo o canal do Francisco Evangelista. Às vezes eu comento lá, né? Deixo um comentáriozinho, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo todos os vídeos dele. Não concordo com várias coisas. Por quê? Porque ele se contradiz em tudo que diz. E a palavra de Deus, ela se ensina ou não. Então, esse vídeo aqui, ele é mais direcionado para ele, para ver se ele escuta, né? Ele toma um conselho. Eu vejo muitos irmãos lá aconselhando ele. Às vezes ele fica irado, não aceita os conselhos, leva os irmãos aos tribunais, o que a palavra condena, né? Que o servo de Deus não leva o outro aos tribunais, né? E eu vi um vídeo dele, irmãos, que fala que Jesus se suicidou. Eu fiquei estarrecida. Eu nem coloquei nenhum comentário, porque senão seria um comentário enorme. Porque foi eu não digo blasfêmia porque é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, mas nessa parte aí foi uma blasfêmia, ele falar que Jesus se suicidou. Aqui eu abri a palavra de Deus sobre esse assunto. Quem se suicidou na Bíblia que fala foi Judas Iscariotes. Abri aqui em Mateus 27, eu vou ler só na parte que Judas se suicida. Mateus 27, capítulo 3 a seguir. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente, ou seja, Jesus. Porém, o disseram: que nos importa isso? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e enforcou-se. Aqui sim, Judas, ele se suicidou, ele perdeu a salvação porque ele se suicidou. E não foi por arrependimento, foi por remorso. Porque o arrependimento, se ele tivesse se arrependido, ele teria feito como Pedro, chorado amargamente, pedido perdão a Deus, e Deus teria o perdoado. Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então Judas, ele se suicidou, não foi por arrependimento, foi por remorso, porque ele traiu um sangue inocente, ele sabia que Jesus era inocente. E por causa do dinheiro, por causa da ganância, ele traiu Jesus, né? E aqui, outra palavra, a liberdade em Cristo Jesus, né? Isso nos libertou. Fica em Gálatas 5, o versículo... Deixa eu ver que me perdi, meus irmãos, só um momento. Vou ler do capítulo 5, versículo 4 a seguir. Separados de Cristo, vós os estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Aquele que se justifica a si mesmo, né? Pela lei. Da graça tendo caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Então a gente está vivendo um tempo da graça,
né? A nossa esperança está em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez naquela cruz do Calvário quando Judas o traiu por permissão de Deus, né? E ele disse naquele vídeo que Jesus se suicidou por nós, né? Porque ele se entregou à vontade de Deus, né? A vir morrer por nós, ele tinha se suicidado, cometido suicídio. E isso é uma miséria, uma desgraça, uma coisa dessa, meus irmãos. Me perdoe a falar, mas desgraça não é pecado, tá? Desgraça quer dizer afastado da graça, sem a graça. Então, meu amado irmão Francisco, se o senhor chegar a ver esse vídeo, é um conselho que eu dou para o irmão. Busque estudar a palavra de Deus. Eu sei que eu estou gravando esse vídeo também, porque eu sei que o irmão não sabe ler. Então, não adianta deixar um comentário lá para o senhor, porque não vai adiantar. O senhor só vai dar o coraçãozinho e o joinha. Então, se você estudar a palavra de Deus, vai aos domingos, nos cultos dominicais. Se não, procure uma pessoa que é de Deus, igual o senhor disse que conhece muita gente, né? Que visita muitos irmãos e tal. E peça, seja humilde. Tire esse orgulho, seja humilde, peça. Olha, meu irmão, eu gosto, eu quero pregar a palavra de Deus, porém eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Eu não sei ler. O senhor pode ler para mim, me explicar, explanar o que está dizendo aquela palavra, o texto, o contexto, do que se trata, se é da época da lei ou da época da graça. E não ficar em cima do muro. Um dia o irmão prega contra a vaidade, contra a maquiagem, contra tudo. E outro dia o irmão já prega o contrário, tá com cabelos pintados. O que não quer dizer nada, meus irmãos. Eu não tô aqui para julgar, até porque eu também amo meu cabelo. Agora que tá aparecendo os branquinhos, mas eu passei a tinta nele. Não quero julgar ninguém. Só tô querendo dizer as contradições, né? Hoje ele prega contra um pastor, mas se um pastor ir lá e fazer um pix para ele, amanhã o pastor já é um servo de Deus. Igual eu ouvi ele falando no último, se não me engano, foi o último ou penúltimo vídeo dele, de uma pessoa, ele não quis falar o nome, né? Ele não quis falar o nome, mas ele mesmo falou que ele não acreditava na pessoa, mas que depois a pessoa fez o pix para ele, para ajudá-lo, e que a pessoa é uma serva de Deus e que não ia falar o nome, mas que era uma pessoa de... Ela passou a ser de Deus só por causa do pix? Não, meus irmãos. A gente deve sim orar, se puder ajudar, sim ajude, mas pessoas que necessitam de verdade, pessoas que realmente estão buscando entendimento da palavra de Deus, aquelas pessoas que realmente passam por necessidades, não têm condições, é doente. Meus irmãos, eu tenho problemas que eu não conto em redes sociais. Só na minha outra rede social que eu falei para os irmãos que eu tinha vídeos, essas coisas, que eu contava para os meus seguidores, tudo que eu passava, tudo que eu passo, né? Quando eu chegava do ambiente onde eu fazia o tratamento, eu falava como foi lá e tudo, os remédios que eu tomo o quê? São 6 remédios toda noite para dormir, meus irmãos. Toda noite. Mesmo assim, Deus ainda me dá graça, porque eu consigo fazer campanha de oração. No dia que eu vou fazer a campanha, eu não tomo as minhas medicações. Tem outros problemas que eu tenho que tomar remédio de manhã. Não consegui ficar no emprego. Tive que sair do emprego. Os irmãos podem ver que aqui, isso aqui não é papada, meus irmãos. Aqui é inchaço ainda por causa
dos sisos, os 4 que eu arranquei, que eu tive que tirar, porque eu não estava suportando de dor. Então, eu não venho aqui ficar falando para meus irmãos, eu tô doente, não tô trabalhando, eu tô precisando disso, se os irmãos puderem me ajudar. De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque em momento algum Deus me colocou aqui para ser pedinte, fazer a obra de Deus a preço de moeda, igual o Judas fez. Eu busco em Deus o quê? Eu peço a Deus sabedoria. Eu peço a Deus, eu falo, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento e discernimento na tua palavra, para quando eu abrir a boca, não serei eu que falar, mas o Espírito Santo falar na minha boca. E que eu não venha pecar contra ti com a minha boca. E o resto ele fará. O resto ele fará. Eu, ultimamente, meus irmãos, eu só estou postando esse vídeo para os irmãos realmente, porque Deus me mandou. Me mandou para ver se ele ouve, porque eu vejo os irmãos colocando nos comentários lá, ele não dá, não é porque ele não lê, né? Ele não sabe ler. Ele era a Juscelene. Então ele não lê os comentários, né? Então, os outros canais que postam vídeos, ele não gosta, né? Então, Deus tocou em meu coração para postar esse vídeo para falar para ele estudar a palavra de Deus e buscar Deus de verdade, mudar, ter uma mudança de vida, ter uma mudança de vida. Porque quando a árvore dá bom fruto, a gente vê. A palavra de Deus fala, pela árvore se conhecereis os frutos. E pelos frutos se conhecereis as árvores. Se a árvore está dando bom fruto, a gente vê. Se a árvore não está dando bom fruto, a gente também vê. Tanto que ele está com o quê? O segundo casamento destruído, longe dos filhos. E mesmo assim ele negando. Só que todos já sabiam que ela já tinha ido embora. E ele negando, ele só assumiu porque o irmão dela o fez, o obrigou a falar. Então, meu irmão, com muito amor no meu coração, tá? Muita sabedoria de Deus. Falo pro irmão, busque ajuda, conhecimento, pessoas que moram perto do Senhor, ou que o Senhor conheça. Peça para tirar um dia, igual o Senhor nos domingos. Eu vejo o Senhor viajando bastante, eu falo que viaja bastante. Para ler a palavra de Deus, explanar para o Senhor, falar verso por verso, o que significa, qual o significado daquela palavra, para que o Senhor não venha ser chacota na internet e não venha blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, o Espírito Santo de Deus, ele não se revela a qualquer minuto, segundo, não. As línguas estranhas com muito o jejum e oração, com muita intimidade com Deus para poder falar em línguas. Não é assim, de qualquer maneira. Línguas decoradas. Isso não traz preenchimento, não traz alegria, não traz nada para ninguém. Pelo contrário. Isso vai dar mais conteúdo para mais pessoas falarem do Senhor. Eu sei que o Senhor não vai gostar, eu estou postando esse vídeo aqui, mas eu tenho que falar. Porque eu não quero pecar por omissão. Se Deus mandou falar, eu tenho que falar. A palavra de Deus, ela não muda, ela é sim, sim, não, não.
Hoje o senhor prega uma coisa, amanhã o senhor está pregando outra. Ataca seus irmãos, leva seus irmãos aos tribunais. Não. Se alguém está te ferindo, está te magoando, leva o joelho. Senhor, liberta fulano, Senhor, liberta ciclano, Senhor, abençoa. E quando você abençoa alguém, Deus te abençoa de volta. Eu vou ver se eu acho a passagem aqui, irmãos. Só um momento. Eu gosto muito de ler a Bíblia, meus irmãos. Eu estando afastada das palavras de Deus, eu leio a Bíblia bastante. Aqui, irmãos, ó, em 1 Pedro, capítulo 4, verso a seguir. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado. Aqui está falando que a gente deve nos amar uns aos outros, que é um dos princípios bíblicos, né? E se eu estou fazendo esse vídeo aqui, irmão, não é com ódio, com intenção de vergonhar jamais, mas é com amor, para que o irmão possa realmente ter um encontro com o Senhor Jesus. Para que realmente eu tenha um encontro com Deus. Porque Deus não é de brincadeira, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele colherá. Se você plantar mentiras, ela vai te pegar na estrada. Se você plantar ódio, este ódio vai te pegar na estrada. Não adianta você querer fazer tudo da carne para ganhar inscrito, ganhar dinheiro do YouTube, não. Tanto que tem tantos canais que não usam a palavra de Deus e são monetizados, são grandes, mas não usam a palavra de Deus em vão. Faça o que eu estou te falando, busque ajuda, peça ajuda, estude a palavra de Deus, esteja apto a ouvir e absorver tudo aquilo que o irmão ouvir, tudo aquilo que lhe falarem, ler e passar para o Senhor o texto e o contexto, o que está dizendo, o que a palavra está querendo dizer para a gente no tempo da graça, para que o Senhor não venha incorrer no juízo eterno. Porque falar bonito, gritar, isso aí não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada. Eu pregava na igreja desde os meus 12 anos. Depois que eu me afastei da palavra de Deus. E Deus me usava tremendamente, mas não gritava, não precisava gritar, não precisava, não. Só precisava disso aqui, ó. Da palavra de Deus. Só precisava da palavra de Deus que estava na minha vida e eu lia, cantava o louvor, fazia a oração. E aquilo que Deus mandava falar, eu falava. Falava sem medo. Então, esse vídeo hoje, meus irmãos, eu não sei se ele vai ver, mas se algum dos irmãos ver, envie para ele ver, porque ele não sabe ler, né? Então, talvez ele escute esse conselho, porque Deus, ele não se deixa zombar, ele não se deixa escarnecer, e servo de Deus é sim, sim, não, não. E não aflige seus irmãos, ofendem,
nem leva a tribunais. O servo de Deus, de verdade, ele busca as almas perdidas. Ele prega a verdade, ele prega aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então, que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos. Assim que Deus permitir, estarei voltando. Que eu só venho aqui com a permissão de Deus. Estarei voltando, postando novos vídeos para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo.